Este tutorial pretende ensinar como realizar análises estatísticas utilizando o Excel. Nesta primeira parte, vamos descrever o banco de dados que será disponibilizado a vocês e como calcular média e desvio padrão. Vamos começar a trabalhar a partir deste banco de dados. Esse é um banco de dados fictício que ilustra um experimento onde se analisou o ganho de massa corporal de ratos ao longo de 14 dias de um grupo controle, um grupo tratado com uma suposta droga X e um grupo tratado com uma suposta droga Y. Em cada uma das colunas estão representados os diferentes animais que compõem cada grupo. Temos também, ao final, na última linha, o delta M, que significa a variação de massa que nós iremos calcular. Também temos as duas últimas colunas com a média e o desvio padrão. A variação de massa servirá para nos dizer qual foi o ganho total dos animais ao longo desses 14 dias. Para tanto, vamos fazer a diferença entre a massa do animal no 14º dia e a massa do animal no primeiro dia de experimentos. Basta, utilizando o teclado numérico, teclar igual e, a partir daí, inserir a fórmula. Neste caso, igual esta célula, a última, menos esta célula, a primeira. E o resultado é a diferença de massa entre o último e o primeiro dia, o meu ΔM. Eu vou copiar esta fórmula para as demais colunas, utilizando o recurso botão da direita do mouse, colar fórmulas. Vou fazer a mesma coisa com os demais grupos. Copio a fórmula e colo com o botão da direita, colar fórmulas. Novamente, faço a mesma coisa para o último grupo. E aí eu tenho as variações de massa. Para calcularmos a média e o desvio padrão, é muito simples. Basta clicarmos no local onde desejamos que a média seja calculada, novamente através do teclado numérico, utilizar o sinal igual. Isso me ilumina essa lista suspensa, onde eu posso escolher, por exemplo, a média. Quando eu escolho média, me abre essa janela pedindo para eu informar qual é o intervalo que eu desejo que o programa calcule a média. Basta somente fazer a seleção B4 até I4 e dar um OK. Pronto, a média foi calculada. A mesma coisa podemos fazer para o desvio padrão. Alternativamente à digitação do sinal de igual, podemos utilizar inserir função. E aí me aparecem as funções que eu posso inserir. Se nesta lista não contiver a função que eu desejo, eu posso vir aqui nessa janela, procure uma função e digitar, por exemplo, desvpad, que é o que eu desejo. E ele me traz a lista das funções. Eu vou utilizar o desvpad, que me dá o desvio padrão da amostra como eu gostaria. OK. Novamente, ele me pede o intervalo para o qual ele irá calcular o desvio padrão. Seleciono o mesmo intervalo e clico em OK. Vou apenas ajustar as casas após a vírgula e agora eu tenho aqui calculado o meu desvio padrão e a minha média. Para os demais valores, basta eu copiar e, como anteriormente, colar fórmulas. A mesma coisa se aplica
para a última linha. Apenas fazendo o ajuste para ficar esteticamente interessante. Clico em número e aí eu digo para ele que nestas minhas células aqui eu tenho números e que eu quero que esses números sejam expressos com uma casa após a vírgula. Aqui eu desejo que fique também com uma casa após a vírgula. Posso, alternativamente àquele método, utilizar o menu que eu tenho aqui acima no Excel. A mesma coisa, para o desvio padrão, vou utilizar o menu suspenso. Vou fazer o mesmo procedimento, copiar e colar fórmulas. Novamente, copiar e colar fórmulas. Por que eu tenho que colar fórmulas? Porque se eu pura e simplesmente colar, ele preserva o meu resultado, porém ele altera a formatação do meu dado. Nesse caso, ele alterou a cor do meu dado. Vou utilizar o desfazer ou Ctrl Z e vou pedir para ele colar especial fórmulas. Viram como foi fácil? Agora vocês podem praticar com a base de dados que eu disponibilizei para vocês.